Vai, Cris, faz aí. Tá, eu faço. A Cris. Então tá. Então lá, começou. Boa noite a todos. Esta é a aula do dia 27 de setembro de 2021. Continuamos na pandemia e a Cris vai fazer a oração de abertura para a gente. Mais uma vez, vamos agradecendo aos nossos espíritos amigos, aos nossos mentores, a Jesus e a Mãe Maria pela oportunidade de mais uma aula, de mais um início de semana. Que a semana seja leve, produtiva, e vamos pedir também por todas as pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, aqueles que estão convalescendo em casa, que tenham vibrações de saúde e que é isso, a nossa semana transcorra muito bem e que nós possamos aproveitar a aula de hoje o máximo possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tá mudo, Dirceu. Tá mudo, Dirceu. Peguei o livro errado. Peguei o livro dos Espíritos, ao invés de pegar o Evangelho. Então lá. Vou ler o Evangelho, no capítulo 11, Amar o próximo como a ti mesmo, no item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-lo subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combater em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra, é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, porque queres crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Expulsar o egoísmo da terra para que ele possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861.
Bem, o egoísmo ainda é uma das maiores chagas que nós temos, né? Um dos defeitos mais persistentes. Vocês estão todas bem? Graças a Deus. Que bom. Cris, depois eu vou conversar com você no particular a respeito do problema do seu filho. Tem um menino aqui que Tá. eu estava conversando com o pai dele esses dias aqui, e o pai falou algumas coisas, eu queria comentar com você depois. Tudo bem. Sem problemas. Ok. Eu encontrei a Leda sábado lá no pronto-socorro. Minha mulher estava perguntando se ela entrou. Falei que não. Não, a Leda já faz um tempão que não aparece, né? Ela está com a mãe está com problema de saúde. Eu Até imaginei encontrei, que tivesse com algum problema ou que estivesse trabalhando direto. eu encontrei com ela lá no pronto-socorro. Eu machuquei o pé, tive que ir no pronto-socorro. Encontrei com ela lá no sábado. Mas, vamos ver. Depois eu vou perguntar para ela como que está a mãe dela. Então, estamos chegando ao fim do livro, hein? Faltam, a partir da 960, vão faltar, sim, 60 questões para a gente avaliar, tá? A gente vai ver algumas hoje. Que bom, e eu assisti a aula gravada, viu? Assistiu? A aula anterior Sim. nós falamos das penas e na vida atual, né? Esse tema é muito bom. Hoje nós vamos ver a sequência aqui, que é das penas e gozos futuros. Então, o tema começa com o nada na vida futura. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. É interessante que eles batem nesse tema aqui, né? Que sempre antes de encarnar a gente já tem uma noção muito grande do que será a vida atual, do que será a vida futura, né? Então, Sim. pode falar. Não, é isso mesmo. Foi o que eu estudei também, que a gente meio que planeja na espiritualidade o que vai fazer, né? Uhum. Hoje eu estava pegando uns dados aqui que está sendo ministrado um curso de oratória lá no centro, e eu estou fazendo. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite. Aí passaram umas lições de casa, e agora não consigo sair daqui. Tem alguém querendo entrar ou não? A Kátia acabou de entrar. Aquela que entrou, né? Que eu permiti. Agora não estou conseguindo sair daqui. Mas deve ter dado erro no sistema operacional. É interessante que lá no começo também eles batem nessa tecla aqui, né? Que antes de encarnar a gente tem uma noção dos problemas que nós vamos ter, a gente tem uma noção de que existe vida após a morte e assim por diante. O tema lá era justamente esse daí, né? A existência da vida após a morte. Diz que há todo um planejamento, né? Que Sim. inclusive os nossos pais aceitam nos receber no seio da família e tudo mais. É todo um esquema planejado. Às vezes a gente tem condições de participar do planejamento, outras vezes o planejamento nos é imposto, né? Vai depender da nossa situação e do nosso adiantamento. Eu com certeza não participei desse planejamento todo. Você não participou? Com certeza não, Ju. Não? Eu também não. Olha. Ai, ninguém planejou nada aqui agora. Olha. Oh, meu Deus. Não, foi uma coisa imposta, porque não é possível eu ter planejado isso. Olha, Não é possível.
possível. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente, quando trabalha com um grupo mediúnico, você recebe alguns espíritos e você percebe que muitos ainda estão magoados com Deus, né? Porque sofreram muito na existência, assim por diante. Aí, conforme você vai fazendo ele relembrar, ele vai vendo que ele escolheu muito mais que aquilo. O que vocês estão sofrendo é pouco perante aquilo que vocês queriam passar, tá? Eu tenho certeza disso daí. Então, não Pois reclamem. é, Não reclamem. a missão é complicada, viu? Vai ver que eu Poxa, atirei pedra na cruz e eu preciso superar muitas coisas para me redimir. O que a gente tem que fazer é agradecer todo dia pelo dia que estamos passando, né? Pelos dias que já passamos e por tudo que Sim, com aconteceu na certeza. vida. Eu tenho uma certeza, no momento que a gente está passando por alguma tribulação, parece que aquilo é o fim do mundo, que não vai ter fim, que a gente não vai conseguir superar aquela adversidade, né? E passado algum tempo, quando a gente supera a adversidade, a gente vai vendo que não era tão grande quanto a gente estava imaginando, né? Eu lembro Como o Chico falou, tudo passa. tem uma frase do Mitterrand que até hoje eu lembro bem claramente. Mitterrand, não sei se vocês lembram, ele foi presidente da França. E ele descobriu que ele tinha um câncer de próstata. E a frase dele é a seguinte: a dor que a gente imagina é muito maior do que a dor que a gente sente. Então, realmente, tem um ditado que fala que o ansioso ele sofre pelo futuro, né? E aqueles que guardam mágoa, eles sofrem pelo passado. Então, o ansioso, ele fica imaginando um monte de coisa que geralmente não acontece, né? E as pessoas que guardam mágoa, elas ficam revivendo fatos passados, né? Então, um sofre pelo futuro e o outro sofre pelo passado. E que nenhum dos dois é bom para a gente. Então, a gente, quando supera as nossas adversidades, a gente tem que parar e pensar, bom, que lição que eu vou tirar desse fato, né? E se a gente começar a pensar com bastante devagar, com bastante clareza, a gente vai ver que a gente sempre tira aprendizado das atribulações que a gente tem. Tá indo para a cirurgia, né? Tá. Então, vamos lá. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. E será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer, espera. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, foram um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, eu fico pensando naquela pessoa que é materialista, que acha que morreu, acabou, né?
ele não tem muitas esperanças. Provavelmente, em função disso daí, existem essas pessoas que querem viver o dia a dia, não importa o que vai acontecer, né? Não importa se a gente está tendo uma pandemia, eu quero viver o hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui e amanhã acabou tudo. E às vezes Na minha opinião, isso é comodismo. é comodismo? Por quê? Porque é mais fácil você achar que tudo vai acabar quando você morrer do que você imaginar que você vai ter coisas a prestar contas e voltar aqui para fazer de novo. É por isso que eu falo, nós aqui, quer dizer, eu falo não, né? Eu já ouvi várias vezes. Nós que estamos na doutrina espírita, a gente tem muito mais responsabilidade do que outros. Com certeza, porque a gente tem um conhecimento um pouco diferenciado, né? Embora existam muitas religiões que são reencarnacionistas, o Espiritismo é o único que fala que a gente vai voltar como outro ser humano, né? Que a gente não volta mais como animal. Embora existam algumas, principalmente... E eu falo isso também não só para as pessoas que Dá uma virada no fio do teu coisa, que o som está chegando bem ruim. No seu microfone. Não. Não. Assim, tem nada. Isso é o contato Pode ser. do microfone sem Eu fio. digo assim, talvez nem seja a questão de outras religiões, porque as pessoas aprendem assim, mas eu digo mais por aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, não tem nada a ver. Então, isso eu chamo de comodismo, porque é mais fácil você não acreditar em nada. Se bem que existem alguns ateus que eles são convictos, né? Mas eu não sei se vocês conhecem aquele filósofo Pondé, né? Como dizia um ex-âncora lá do jornal, o Pondé. Ele É ótimo. tem... Faz vídeo com o canal, né? Vídeos com Sim. o canal. Ele participa como debatedor do Jornal da Cultura, e também ele tem um programa na Cultura às quintas-feiras. Ele e uma jornalista japonesa, Thaís, não sei o sobrenome dela. Thaís Oyama. Thaís Oyama. Eles têm vários debates, né? Nessa semana que passou, ela fez uma pergunta para ele, eu não lembro bem como foi a pergunta. Ele falou, graças a Deus que não, né? E minha mulher, na hora, rebateu. Se ele é ateu, por que ele fala graças a Deus, né? Então, mas às vezes é a expressão, né? Mas ele já, uma vez ele disse que ele era ateu, mas ele não ficava tentando convencer as pessoas a respeito de serem ateus como ele, né? Ele era ateu por convicção dele, pelo que ele estudou. É interessante porque ele tem ascendência judaica, se não me engano. Tem muitos judeus que são ateus. Acho que o judaísmo, na forma como eles divulgam a religião, aquele olho por olho, dente por dente, tem muita gente que já não está mais aceitando isso e aí não aceita nada, né? Talvez por isso muitos sejam ateus. Mas uma vez eu participei de um debate onde ela não era, ela era ateia, mas ela se disse agnóstica. Mas tinha um doutor em espiritismo, um doutor não sei o que era representante da Associação Latino-Americana de Espiritismo, tinha um padre e um pastor e essa agnóstica. Infelizmente, o espírito ele quis demonstrar tanto conhecimento, tanta coisa, não sei o que ficou uma fala muito empolada, uma fala muito científica e pouco construtiva, porque não atingiu o objetivo de esclarecer as pessoas, né? Ao passo que essa agnóstica, como ela se dizia, ela colocou o ponto de vista dela tão bem colocado que ela convenceu mais do que o espírita na sua palestra. Eu achei que foi um desperdício. O padre eu já conhecia,
O pastor não. Nessa palestra que eu fiquei sabendo que por que só a religião que eles defendem é que salvam, né? Eles dizem que a gente nasce como criatura de Deus. Então, tudo é criatura de Deus, seja animal, seja nominal. E só depois do batismo é que a gente se torna filho de Deus. Então, é por isso que os evangélicos, eles falam, não, a minha religião é que salva, né? É a minha igreja que salva, seja ela de que cunho for. Porque tem essa conotação, né? É através do batismo que eles vão se tornar, que a gente se tornaria filho de Deus. Não. Mas aí a católica também, porque tem batismo na católica. Mas a católica não tem essa colocação, né? Se eu você, nunca se ouvi, você não eu for nunca ouvi batizado. eles falando a minha salva. Não, a igreja, fora da igreja não há salvação. Eles têm esse texto. A gente tem no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que é a frase Tem razão, de tem Paulo, razão. né? Mas a igreja tem, fora da igreja não há salvação. Mas não tem essa conotação de que só depois que a gente é batizado que a gente se torna filho de Deus. Pelo menos esse aspecto eu nunca vi, né? E depois que a gente é batizado, a gente deixa de nascer. Tem uma outra conotação na Igreja Católica que eu não sei como Na que é. Igreja Católica, eles falam que se você pular por exemplo, uma consagração, você está fora como é que é o termo que eles falam? Você está em falta com Deus, né? No caso, eles pregam o batismo, a Eucaristia, a E a crisma e o casamento, e depois a extrema-unção, né? Que agora não é mais extrema-unção que fala. Então, se você estiver fora de um desses, deixar de praticar um desses parâmetros, né? Acabei de falar a palavra, esqueci agora. Você está fora, você está em desconformidade. Eucaristia? Não, ai, meu Deus. Eu falei a palavra agorinha, depois você volta um pouquinho Preceitos, lá. não? Não, Você falou um termo que eu também... Aí eu falei a palavra, agora me fugiu. Eu vou lembrar e eu já falo. Tudo bem. No católico tem sim, antes de batizar, é que eu não lembro agora. E depois que você batizar. Sacramentos. Sacramentos, sacramento. Mas ele tem sim, eu vou ver, tem o nome direitinho, depois que você é batizado. Que antes Tanto é, Dirceu, que eu me afastei da Igreja Católica justamente por causa de uma homilia de um padre, que eu acho que ele deve ter sido infeliz na colocação dele. Tá me ouvindo agora direito? Tá bem claro agora. Tá. E ele fala durante essa homilia que as pessoas que não são casadas na igreja estão em falta com Deus. E que não são merecedoras, quem pula um sacramento não é merecedora da comunhão. Aí na hora eu falei assim, meu Deus, quer dizer que eu que venho, que procuro fazer as coisas certas, eu tô em falta com Deus, só porque eu não me casei na igreja. E uma pessoa que vai, uma beata, por exemplo, que vai na igreja todo santo domingo, todo santo dia, e fala mal dos outros quando sai de lá, e é orgulhosa, e sei lá o quê, ela está em conformidade porque ela cumpriu todos os sacramentos. Então eu já estava meio em dúvida, né? Aí quando eu vi isso, eu fiquei doida, mas aí conversando com outras pessoas, eles falaram assim, nossa, o sacerdote foi infeliz na colocação dele, porque isso realmente afasta as pessoas, né? E foi o que aconteceu comigo. Mas você sabe que eu, quando fui casar, minha sogra hoje em dia ela está vegetando, mas ela é muito católica, ela dava aula de catecismo, muito ligada à igreja, e a filha dela tinha que casar na igreja. E quando eu fui no meu casamento lá, o padre chegou e começa a fazer umas perguntas, o senhor já foi em sessão espírita? Já.
mas a Igreja Católica proíbe. Eu falei, mas eu sou espírita, seu padre. A minha religião aceita a minha mulher, o senhor me aceita? Ele não falou mais nada. Não perguntou mais nada, preencheu o papel e fez o meu casamento, entendeu? Então, eu achei interessante. Se bem que eu fui batizado. Minha mãe, É isso que eu ia falar. A igreja, ela não tinha uma casa, religião mas certa. você tem que ser Minha mãe batizado. pisava em tudo quanto era. Minha mãe pisava em tudo quanto era coisa de religião, de evangélico, aquele Sérgio Soares. Ela Era contribuía com curiosa. ele. Não, ela contribuía com o Sérgio Soares. Ela chegava lá, cada vez que vinha alguém lá e falava que essa religião é boa, ela, fulano tal falou que é muito bom, não sei o quê. Bom, é bom para ele, eu continuo no espiritismo, né? Então, ela sempre vinha com uma conversa lá. Então, ela nunca se definiu. Ela frequentou o espiritismo, ela frequentou a igreja evangélica. Meu irmão, acho que vai até hoje em igreja evangélica. Então, ela acompanhou meu irmão algumas vezes, porque falou que fazia bem para ele e tal. Mas sempre vinha lá, ela não tinha se definido, né? Então, a igreja católica, a igreja evangélica, o espiritismo, ela pisou em tudo quanto foi local. Nunca se definiu assim, por uma que eu vou seguir essa aqui à risca. Nunca teve isso daí. Então, vamos lá. Vamos seguir? Intuição das penas e gozos futuros. Onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. Vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Realmente a gente traz, não é que a gente vai ser castigado, né? Mas já algumas aulas atrás, aí nós vimos que o espírito, quando ele está com o que é a felicidade do espírito? E a resposta foi que seria estar com a consciência tranquila, né? Enquanto a gente tiver a nossa consciência pesando alguma coisa, algum mal que a gente tenha causado, isso nós mesmos nos condenamos, né? Pode ser que a pessoa que tenha sido prejudicada pelo nosso ato, pela nossa atitude, que ela nem não esteja nem tenha percebido a coisa, mas a nossa consciência moral, ela nos cobra, e a gente sabe que causou mal, ou pelo menos tivemos a intenção de causar mal, né? E isso acaba nos cobrando enquanto a gente não tiver a nossa mente limpa desses males que a gente possa ter causado, das coisas erradas que a gente tenha cometido, né? A gente sempre vai ficar com a nossa consciência pesada, né? Então, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente não vai poder olhar todo mundo no olho e dizer, olha, eu estou livre dos meus percalços, né? A gente ainda vai ter alguma coisinha aí para a gente superar. Então, é como eles falam, a felicidade está em ter a consciência tranquila. Enquanto nós não tivermos a nossa consciência tranquila, com certeza a gente vai estar penando. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Então é bem interessante a resposta, né? Ele coloca 3 hipóteses e ele responde as 3. Cada um colocando, cada grupo na sua devida acepção, né? Quem tem dúvida são os céticos, né? Aqueles que ficam, bom, será que Deus existe, será que não existe, e assim por diante. O que tem depois da morte, e a gente sempre está em dúvida. Quem tem temor é realmente aqueles que a consciência está perseguindo, né? Então, a gente se sente culpado, nós não vamos ter como olhar os outros nos olhos.
Quem tem esperança é aquelas pessoas que já pode-se considerar que são pessoas de bem, né? São pessoas que não têm mais o problema da culpa, nem a dúvida. Então, com certeza a gente terá um futuro melhor. Pode ser que não na próxima encarnação, não nas próximas, mas vai chegar uma que a gente vai estar de bem com todo mundo, né? Não teremos mais dúvidas, não teremos mais temor e teremos muita esperança. A esperança sempre vai ter em todas elas, né? Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Muitos falam que são ateus da boca para fora, né? Na hora da prova, eu quero ver se realmente são, né? Não diz que o homem, quando pula do avião e o paraquedas falha, a primeira coisa que ele fala é: ai, meu Deus, me ajuda. Realmente. Aquele que não acredita. Com certeza, né? Nessa hora que você vai ver se a pessoa tem fé ou não, né? A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça, e na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem, sem trabalho, de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Quando fala aqui de castigo, né? É bem castigo, Deus não castiga. A gente é que acaba, pela nossa visão melhor, quando a gente deixa o corpo, né? Quando a gente não tem mais o problema da matéria a barrar as nossas percepções, a nossa moral, a nossa evolução, a gente se dá conta que cometemos erros. Por isso que eu falo, o espírito que cometeu erro, ele não consegue olhar os outros nos olhos, né? E o castigo é a própria consciência dele, né? É ele quem se impõe, teoricamente, o castigo, né? Ele que se impõe, porque ele vai se esconder das pessoas, ele vai se esconder de vergonha dos próprios atos que tenha cometido. Então, esse é o castigo moral que ele tem, né? Ninguém vai lhe impor nada, a não ser ele próprio. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Em cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Eu li num outro trecho lá que Deus, ele está em todos os locais, né? Ele abarca todo esse universo aqui, ele sente. Então, por isso que quando a gente fala, como é que Deus vai se ocupar de mim, né? Ele sente as nossas necessidades. Às vezes ele vai usar de outros espíritos para que eles nos ajudem, para que eles nos esclareçam, para que eles direcionem os nossos passos. Então seria por intervenção dele, mas não ele diretamente agindo. Para isso é que tem os espíritos superiores, eles estão sempre ocupados com alguma coisa. Eu acho que eu já comentei com vocês que dentro desse conceito que Deus está em todos os locais, que eu acredito também que, por exemplo, como Cristo
é o governador aqui do nosso planeta, a expansão da sua aura, ela atingiria todo o planeta. E essa expansão faz com que ele perceba também a nós como Deus nos percebe, né? Então, cada um de nós está dentro da aura do Cristo, e ele sente as nossas necessidades, sente as nossas apreensões, sente os nossos desvios. Então, por isso que ele estaria sempre informado de tudo sobre nós, seja coisas boas ou coisas ruins. Da mesma forma como Deus seria parte também, ele faria parte desse Deus, né? Mas está aqui como seu auxiliar, vamos chamar assim. E dentre esses tem vários outros auxiliares que auxiliam o próprio Cristo. Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Dentro dessa resposta aqui, eu já comentei com vocês que eu não acredito em destino. Eu acho que a gente tem uma avenida bem larga que nos direciona para uma meta, para um alvo, né? E que a gente pode ir tangenciando essa avenida. Às vezes a gente tende mais para o lado direito, às vezes mais para o lado esquerdo, e a gente vai fazendo, serpenteando, como se fosse o movimento de uma cobra, mas sempre dentro desses limites, que seriam as guias existentes nessa avenida. Se em um momento a gente ultrapassar esses limites, né, nós teríamos uma reação à nossa ação, que pode às vezes até nos levar à morte. Né? Se a gente venha perecer antes do prazo daquilo que tenha sido aprazado, justamente porque a gente está descumprindo esse limite que nos foi imposto. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. E desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Esta verdade se torna evidente por meio do apólogo seguinte. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz, aqui estão a regra que deve seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, sempre temos o nosso livre-arbítrio, né? Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos,
se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Então, com certeza a gente pode ter, né? Se errarmos, a gente vai ter que voltar aqui e refazer a lição, até que a gente supere esses problemas, as lições, os ensinamentos, que a gente compreenda o fundamento do ensinamento e a gente passe para o ensinamento seguinte e assim por diante. Natureza das penas e gozos futuros. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que o que experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe bota as sensações. Então, essa história de inferno, que nós vamos queimar árvore de inferno, como dizia lá na novela que vai ser repetida aí do Clone, né? Que é, acho que esse termo são os árabes que usam, ou na Igreja Católica que fala que a gente vai para o inferno se for mal, assim por diante. O fogo para os homens era, acho que talvez o pior martírio, né? Você estar sendo queimado sem que você morra, você está queimado constantemente. Então talvez por isso que vem essa alegoria do inferno, que é aquele fogo sem fim. E isso daí, a gente sabe que, por mais que a gente erre, vai chegar um momento que a gente vai ter uma nova oportunidade, né? Desde que a gente mereça. Não é porque erramos, sem que haja arrependimento, sem que haja a compreensão daquilo que cometemos, né? Aqui diz que o espírito é mais impressionável. Quer dizer, o espírito tem menos barreiras materiais, ele pode compreender com maior facilidade. Então, a partir do momento que a gente compreenda, a gente pode estar apto a uma nova encarnação, né? Se bem que tem um pessoal aí que diz que a encarnação hoje em dia está difícil. Vestibular para reencarnar está difícil porque tem muita gente querendo reencarnar e pouca gente querendo ter filhos. Então, a gente precisa ter não só o arrependimento, ter as condições necessárias para podermos reencarnar, termos um merecimento e também termos a oportunidade, né? Nem sempre teremos essa oportunidade ao nosso dispor no momento que a gente queira. Então, vamos procurar ter a melhor encarnação possível para que a gente não tenha tanta necessidade de reencarnar prematuramente da próxima vez. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como adulto? Isso, ademais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pode exprimir. Então aqui talvez o Kardec tenha voltado à pergunta, ele não tenha compreendido bem o que lhe foi passado, e aqui o Espírito está dizendo que as figuras, né, as imagens e figuras que serviram para comparações, que ele não foi bem compreendido. Mas, no momento que a gente vai se instruindo, que vai melhorando o nosso conhecimento, a gente vai compreendendo essa linguagem. A linguagem não pode exprimir, a gente vai conhecendo, vai aprendendo o conteúdo, né? Vai aprendendo que, bom, eu tenho que rumar nessa direção, eu tenho que ter essas ações para poder atingir tal objetivo.
Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema. Nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-lo, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, gente, para atingir sermos bons espíritos, a gente vai ter que superar as nossas paixões, a gente vai ter que ter uma atitude moral, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter atitudes, né? Uma atitude moral condizente e ter um conhecimento da parte material também condizente. A gente tem que conhecer as ciências, a gente tem que conhecer todas as coisas, como eles estão dizendo aqui, né? Então, tanto as coisas materiais como as coisas morais. Então, conhecer todas as ciências e dominar as nossas paixões. Cato, você vai ter que aprender matemática. Acho que não vai dar para escapar da matemática. Não vai dar, né? Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozos do animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. Se a gente ficar preso a essa parte animalesca, né, vamos ter, enfim, essa tortura quando a gente ficar privado dessas coisas, né, sejam quais forem. O que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em entoar louvores? É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então, realmente, a gente, conforme vai se aprimorando, conforme a gente vai melhorando, a gente vai tendo outras atribuições que nos serão dadas, né? Por isso que cada um de nós temos um espírito protetor. Ele é mais adiantado do que a gente e que é uma das atribuições que ele está tendo no seu próprio aprimoramento, né? Ele vai nos corrigindo, vai nos auxiliando e ele vai também se aprimorando em amar ao próximo, em relevar uma série de coisas e, ao mesmo tempo, está nos ajudando. Então,
como já foi dito em perguntas anteriores, nós temos, independente da condição em que estejamos, se somos espíritos iniciantes ou espíritos já no fim da jornada, nós sempre temos um espírito responsável pela gente. Se a gente imaginar que cada mundo aqui no nosso sistema solar, cada mundo tem um Cristo, né? Tem um espírito responsável por aquele orbe, e que deve existir um outro que é responsável pelo todo o complexo solar, né? Então esse espírito ele teria ascendência sobre esses espíritos que estão controlando os planetas individualmente. Depois nós estamos dentro de um sistema. Nesse sistema nós teríamos um espírito que é responsável pelo sistema, que controlaria todos os sóis que estão sob o seu sistema, e assim por diante, e vai indo até que a gente chega lá no bico do triângulo, né, onde está Deus acima de todos, e a partir dele vem tendo todas esses seus auxiliares, né, e o auxílio no controle do próprio universo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são aos de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade, moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, quanto mais atrasado o espírito, né, mais preso aos vícios, né, o desespero, assim por diante, e eles veem os outros que estão tendo uma situação melhor, e isso cada vez pode criar mais inveja, assim por diante. Então, a gente tem que batalhar pelo nosso, né? Abrir mão de ter esses pensamentos de ciúme, de raiva, de desespero, de egoísmo, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, quando alguém próximo a gente já não passa mais por essas tribulações, saber elevá-lo e não ficar a gente invejando aquela situação, né? Então, que a gente não sofra vendo o outro que está na melhor situação que a gente tem que olhar ele como um espelho, né? Eu quero chegar a esse ponto. E quando a gente chegar no ponto dele, a gente vai olhar para um outro superior, quero chegar nesse outro ponto. E a gente sempre vai tendo um alvo cada vez mais nítido, cada vez mais distante, mas que a gente saiba que está ao nosso alcance. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, na parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastam ao mal durante a vida terrena. Então, é a influência que a gente sofre dos espíritos, mesmo aqui encarnados, né? Assim, a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, quando a gente deixa o corpo, a gente não tem mais essas paixões materiais, né? Teoricamente, não. Se bem que tem alguns espíritos que ainda se acham encarnados, continuam tendo todas essas paixões, tendo todas essas cobiças, né? E tendo todos aqueles defeitos ali de cima, de ódio, raiva, desespero e assim por diante. Então,
Isso daí só acontece quando o espírito é muito materializado, quando ele se acha ainda vivo. Ele não percebe que já está no mundo espiritual. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que os possa excitar. Então, a gente não pode esquecer que nós também temos essas paixões, né? E Nós somos antena, né? entender. Nós somos uma antena. Ah, sim. Não é que antena, você tem a paixão, né? Você tem a necessidade, você tem o pensamento. Pode ser que a gente não atenda esse pensamento. O pensamento a gente tem. A gente, às vezes, não tem a coragem de ir a tal local ou ter tal atitude, né? Mas a gente tem um pensamento. E é nisso que eles influenciam, né? A gente tendo o pensamento, a gente atrai esses espíritos, eles vão estar sempre ali cutucando a gente em fazer algo que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não faz. Então é como diz, Por né? isso que não adianta passe, por isso que não adianta samaritano se a gente continuar com a mesma postura, né? Sim. Mas é o que fala no Evangelho, né? Se a gente só pensa e não age, a gente já está a caminho. Ainda está longe de chegar no objetivo, mas a gente já está a caminho, né? Ao passo que aquelas pessoas que pensam e fazem, essa daí ainda está mais atrasada que a gente. Aí, aqui sobre o espírito desencarnado, né? Vem a pergunta do Kardec aqui. Mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Objeto seria a parte material, né? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Estamos fazendo aquele livro, agora são os Missionários da Vida Eterna, com o Gilberto. Os missionários têm mãe, filho e filha, que eles estão no centro espírita. E tanto a mãe quanto o filho, eles são espíritos ainda um pouco mais atrasados. A filha já é um pouco mais, embora seja bem mais nova que eles, é um pouco mais adiantada que os dois. Mas eles estão no centro, querem ser médiums, mas ainda têm os pensamentos. Ele, nessa parte de orgias, né? E a mãe, o defeito dela, precisa ver lá, relembrar direito. Então, eles estão indo para casa, quando separam, os espíritos já pegam o rapaz aqui, já começa a fazer ele ter os pensamentos como diz o Gilberto, dos lupanários, né? Das orgias, não sei o quê. Então, embora ele seja casado há muito pouco tempo, ele ainda lembra da época em que ele frequentava os meretrícios, né? Eu não sei o que vai acontecer, provavelmente no próximo capítulo, pelo que eu vi, ele vai ser levado, voltar lá na zona. Não estou adiantando as lições. Mas ali o André Luiz ele descreve claramente como que os espíritos influenciam a gente, né? Embora os três estejam frequentando o centro espírita, os três se digam espíritas, né? Já desenvolvendo uma certa mediunidade, mas quando saem do centro, os espíritos já estão aguardando eles saírem de lá e já volta a toda a obsessão que eles tinham antes de entrar lá no centro espírita. Vamos ver como vai se desenrolar o restante da história.
Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos mal se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais, que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, o mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então, aqueles que acham que nunca vão ser perdoados, né? Isso acontece com muita frequência. Ah, cometi um crime, não tem perdão, ele acha que Deus castiga e fica com aquele pensamento recorrente de que vai ser castigado por Deus, e essa atitude dele faz com que ele seja penalizado por ele mesmo, né, pela própria atitude dele, pelo próprio pensamento dele. Então, tudo que acontece, eu lembro daquele desenho que tinha lá do leão da montanha e da hiena. A pessoa, quando está numa situação dessa, parece a hiena, né? O dia, o azar, tudo que acontece, ele só leva para o lado mal, enquanto que o leão só leva para a parte boa. Não sei se vocês assistiram esses desenhos. Eu assisti bastante. Então, o leão era sempre otimista, e a hiena sempre a pessimista, né? Verdade. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e, embora despojados do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer: cada um é punido por aquilo em que pecou. Eu vou até grifar isso aqui. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Então, aqui Kardec descreve bem a situação daqueles que têm, que não podem olhar nos olhos das pessoas, né? Por que não pode? Pelo temor de olhar, pela vergonha, pela dúvida, pelas trevas, pelo próprio isolamento, né? As trevas aqui seria o próprio isolamento, pela separação dos entes queridos. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Ele se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então, realmente, né? O medo do inferno não freia ninguém. A pessoa pode até falar, mas se ela tem uma paixão daquelas ali, se ela tem uma tentação, ela acaba sucumbindo à tentação, então não serve de freio. Essa imagem para eles não serve, né? E com o tempo, é como eu falei, algumas pessoas acabam se tornando até ateias, né? Em razão disso aqui. Percebe que não tem mais medo daquela imagem, né? Daquela linguagem, duvida que existe esse fogo do inferno, assim por diante,
e acaba não acreditando em mais nada. Muita gente passa por essa mudança. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme e etc. Foi aqui que eu li isso aqui do fogo. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro, e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado, não tem mais ilusões. E as coisas na sua realidade. Então, aqui está bem claro, né? Quando o espírito chega lá, que ele percebe que deixou muita coisa para trás, que ao invés de adiantar o tanto quanto ele pretendia, ele ainda ficou para trás. Primeira coisa que ele pede, ele vai aspirar uma nova vida corporal, porque sabe que aqui no corpo que a gente pode realmente ter mais velocidade de atingir os nossos objetivos, né? Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta a percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Poxa, imagina, lá no cume a gente vê o que já andou e quanto falta andar. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Aí vem a confiança, né? E foi justamente naquela outra pergunta lá. Então, alguns têm dúvida, outros têm fé. Então, quando a gente sabe que todos nós vamos chegar lá, a gente não fica sendo perturbado pelo sofrimento dos outros, né? Sabemos que um dia eles vão chegar. Às vezes é preciso que a gente auxilie para que eles cheguem junto com a gente, os nossos entes queridos principalmente, né? Mas, com certeza, todos nós vamos chegar lá. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, aqui que vem as missões dos nossos espíritos guardiães, né? São espíritos que nos querem bem, que já tiveram alguma ligação conosco, que se adiantaram mais e que agora estão nos auxiliando a atingirmos o mesmo patamar em que eles se encontram. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso.
Se o suportardes com resignação, sabem que esses serão úteis ao vosso progresso se o suportardes com resignação. Aflige-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Então, tem aquele ditado, né, que não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure, né? A minha bisavó, ela falava, se está tudo bem, vamos chorar, porque a tendência é piorar. Se está tudo mal, vamos nos alegrar, porque a tendência é melhorar. Não sei se ela aplicava isso daí, mas que ela falava, ela falava. Bisavó? É, bisavó. Não podemos espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, digo o bom senso. Não é que ele vai estar na presença da vítima, ele vai estar vendo a vítima, né? Então a vítima pode estar longe, já nem estar mais ligando para ele, mas a sua concepção mental, ele acaba vendo a presença da vítima ali na frente e os males que ele tenha causado, né? Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Então, o inimigo de hoje pode ser um amigo do amanhã, né? Dizem que o ódio é o amor doente. Então, o amor pode virar ódio e o ódio pode virar amor. Vai depender de como nós vamos agir. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas, enquanto a alma do homem perverso é presa de vergonha, da vergonha, do pesar e do remorso. A do justo goza perfeita serenidade. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Então, todos nós cometemos erros, né? Sem exceção. Mas quando a gente supera esses erros, quando a gente encontra as pessoas para as quais a gente tenha cometido alguma falta, e se recompõe com essas pessoas, se desculpa e realmente age de boa fé, age de coração aberto, né? Depois não tem por que a gente ter remorso quando a gente lembra disso daí. Foi interessante para a nossa evolução, né? Aprendemos a errar. Como aprendemos a acertar, aprendemos a nos desculpar e aprendemos a perdoar e a sermos perdoados. Então, uma vez que a gente resgate as faltas, não tem por que não olhar todo mundo nos olhos. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas por que ainda tem de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada, são.
Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. É por isso que eu falei para vocês, né, lá no começo que vocês estavam reclamando, normalmente, como a gente tem essa visão, a gente está no plano espiritual, a gente tem essa visão do que a gente precisa purificar, né, que as provas pelas quais a gente tem que passar, a gente acaba pedindo mais provas do que a gente tem condições de suportar, né? A gente pede mais para ver se a gente está melhor. E muitas vezes a gente chega aqui e fica reclamando, como vocês estavam reclamando aí no início. Ô, Dirceu, não, e assim, eu não sei para as colegas aí o que elas acham, mas o meu ponto de vista é o seguinte, a gente acaba estando num ciclo vicioso, porque a gente até quer mudar, quer modificar as nossas ações, os nossos pensamentos, só que a gente depende de outros que estão ao nosso redor. Então, a gente às vezes fica perdido sem saber o que fazer. E aí sabe que está errando e não consegue sair daquilo. Eu não sei quanto a elas, o que elas acham disso. Tá travando. Quem está travando? Você não conseguiu ouvir? Não, não ouvi. Não? Eu ouvi bem. Eu disse que Tá ouvindo, Kátia? Agora sim, tô. Não, é que eu disse que, assim, isso que ele está falando, às vezes a gente se vê num ciclo vicioso. Por mais que a gente saiba que está errando, a gente quer fazer o melhor, quer acertar, quer mudar nosso pensamento, nossas atitudes, só que a gente depende do outro que está ao nosso redor. E aí, com isso, a gente acaba sucumbindo e não consegue ficar dando um passo... Mais curto. É como se estivesse numa esteira ali, não sai do lugar, sabe? É aquilo ali. Bom, você parou pelo que você está falando. Você tem que dar um passinho mais curto. Mas continuar andando. Às vezes eu sinto que eu estou meio estacionada. Dá um sentimento de arrependimento, né? Eu acho mais de impotência. Parece que a gente não consegue controlar, às vezes, o instinto, eu não sei se seria a palavra ideal, mas a gente acaba depois pensando, nossa, falhei. No meu caso, às vezes eu me sinto mesmo perdida, sabe? Às vezes sem saber o que eu tenho que fazer para melhorar. Sei se vocês têm alguma sensação ou já tiveram alguma sensação parecida. É ruim uma sensação de eu estou em pecado, não é? Eu estou e não falhando. É nem pecado, sabe? E não é nem pecado, é tipo, como é que eu faço para sair dessa situação, entendeu? Eu quero mudar, quero melhorar e não saio. Aí eu fico pensando se aquelas pessoas que estão ao meu redor contribuem tanto para esse meu atraso, no caso, para esse meu destacamento, no caso. Pede ajuda. Eu já pedi tanto, eu peço sempre, você não tem noção. Continua pedindo. Uma hora a gente sai dessa. Uma hora ajuda vem. Como diz outro, uma hora a coisa muda, tudo passa. Sim. Isso daí o próprio Chico fala, né? Tudo passa. Vamos seguir aqui. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas em todo o esplendor que lhe aparecem. Então, você está insatisfeita, né? Você tem um sentimento de insatisfação. Sim. Então, você falou exatamente. Você não está gozando de um grau de pureza.
Então, essa ajuda, que ajuda chega. Eu creio que sim. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos, entre os quais a recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer para vos achar, quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é, por sua vez, objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Né? Você não tem aquele que está querendo pisar no seu pescoço, você não tem aquele que está dizendo uma coisa e fazendo outra. Então, quando a gente chegar a uma certa ordem aí, a gente vai estar dentro de um grupo que todos pensam igual e todos agem igual, né? Principalmente isso daí, o agir. Das primícias dessa felicidade goza o homem na terra quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornará frias, porque na natureza tudo é amor, o egoísmo é que o mata. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte, e outro que a encare com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência essa face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a previdência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então é um sentimento que ainda não é um sentimento puro, né? Ele quer se livrar da coisa. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, o espiritismo não é a fonte de liberdade para todos nós, né? Pelo contrário, é uma fonte de alerta. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, não possa ela ser conseguida. Então, o que o Bezerra comentou é que o Espiritismo ele teria uma fase de 210 anos, né? 3 fases de 70 anos cada um. Então, desde quando foi criado, 1857, se você pegar os 70 primeiros anos, esses 70 anos eles serviram para a divulgação e a amplificação do Espiritismo. E, coincidentemente, em 1927, se você pegar 57 mais 70, vai dar 1927, é quando surge o Chico Xavier aqui e começa a escrever. O primeiro livro dele foi em 1927.
Então, 70 anos seguintes, a partir de 27, que vai até 97, seria a parte da consolidação do Espiritismo. E realmente com as obras, não só do Chico, como de vários outros autores, essa consolidação acabou acontecendo, né? Os 70 próximos anos, que começou em 97, que vai agora até 2067, e vai servir para a espiritualização de outras religiões. E hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas já falando, né? Na próxima encarnação eu quero ser isso, na próxima encarnação eu quero nascer homem, eu quero nascer mulher, e assim por diante. Cada um com um pensamento, mas já pensando numa próxima encarnação, na reencarnação. E essa espiritualização das demais religiões vai fazer com que todas as religiões comecem a apontar numa direção única, né, que é a reencarnação, que é a presença dos espíritos. Então, a gente já vê algumas mudanças em algumas religiões. O catolicismo tem aqueles carismáticos lá que ficam já tendo comunicação com o Espírito Santo. A gente tem com o diabo, mas eles têm com o Espírito Santo. Então, mudanças já estão acontecendo, né? E eu acredito piamente que é a partir desta turbulência pela qual estamos passando, por essa pandemia que estamos vivendo e sobrevivendo, nós teremos muitas mudanças morais no mundo inteiro. Era isso, meninas. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma certeza? Não, Seu. Alguma certeza? Certezas, nem tanto. Também não. Então tá. Quem vai fazer a fechadura? Sem briga, hein? A abertura teve briga. Quem que estava brigando com você? Era a Ana? Pois é, eu estou Ou a Meire? isenta. Era a Ana ou a Meire que estava brigando com você? Era a Quer que eu Ana. faça? Você estava brigando para fazer a abertura, então faça a fechadura. Ai, gente, vamos lá, então. Então vamos. Agradecendo aos nossos mentores, ao Dirceu, por mais uma aula de conhecimento, para que a gente consiga se evoluir cada vez mais, que tenhamos uma boa semana, com muita paz, e que segunda-feira a gente possa se reunir novamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Ixi, acho que eu misturei tudo. Esse gato veio Agora e aqui na no meu hora de colo. nossa passagem, que assim seja, Que graças seja, a graças Deus e a graças Deus. a Jesus. Gente, desculpa, Eu esse gato eu fui relembrar tirou, e eu estava com o microfone fechado. ele quase tirou o meu fone, veio pra cima, começou a passar a pata e eu me desconcentrei. Desculpa, gente. Não foi só o seu, não. Mas a O meu intenção ficou foi aqui o boa, tempo viu? todo da aula, viu? O tempo todo da aula, o meu ficou aqui. É Ele impressionante tava que toda deitadinho. vez que eu faço uma Aí, ó. oração, evangelho, ele vem para perto. Pau. É deles a natureza, olha lá. Pau. Olha o outro lá. Nossa, ele começou a me cutucar, querer tirar o fio, a puxar tudo aqui. Enquanto eu tava em aula, ele tava dormindo. Aí acordou Deus na hora perdoa. da oração. Deus perdoa, não tem problema. Né? Não foi a intenção. A intenção foi boa, viu, gente?